tosse, nariz escorrendo, criança cansadinha, bebê cansadinho. O que é isso, doutora Kelly? Então assista esse vídeo para você entender tudo sobre bronquiolite. Bronquiolite viral aguda. Afinal, doutora Kelly, o que é isso? O que é essa tal de bronquiolite? Gente, como vocês sabem, a minha filhinha, ela teve bronquiolite, ela teve com 2 meses de idade e foi bem difícil, né? Eu obviamente sei que como pediatra, ela tinha um grande risco de internação hospitalar, mas graças a Deus não internou. E ela acabou pegando, né, a bronquiolite, o vírus, né, na verdade, da minha outra filha, minha filha mais velha, de 2 anos e meio. Só que em bebês, ela desenvolveu o quadro de bronquiolite. E afinal, o que é isso? Gente, o que é a bronquiolite viral aguda? Gente, a bronquiolite viral aguda nada mais é do que uma doença viral, né, como o próprio nome já diz, de via aérea inferior, ou seja, não é só narizinho, garganta, não é só aqui, né, região alta, é via baixa. O que significa isso? Aí já começa a acometer o pulmão, né? O próprio nome diz, bronquiolite, ele está nos bronquíolos, é uma inflamação causada por um vírus nos bronquíolos. Os bronquíolos é como se fosse aquela via aérea mais terminal do pulmão. O que significa isso? Se a gente imaginar que o pulmão é como se fosse uma árvore, né? E o tronco é como se os troncos, né? O tronco da árvore, os galhos maiores são os brônquios, né? Aquele galhão, aquele tronco maior, ele é a via aérea, né? A traqueia, e ela divide em brônquios. E os brônquios são os galhos. Esses galhos são os brônquios, certo? Da árvore. E os bronquíolos, eles são os galhinhos menores. Então, é uma via aérea mais no finalzinho. E o que acontece? Quando tem inflamação, essa inflamação vai fazer com que, como se fosse um joelhinho ralado. Quando a gente rala o joelho, o que acontece? Não fica aquela secreçãozinha, aquela aguinha saindo do joelho? Isso mesmo, é a mesma coisa que vai acontecer com o pulmão. Vai ficar com aquela aguinha, né, entre aspas, secreção, edema, saindo do pulmão, desses bronquíolos, vai aumentar muito muco e secreção. Isso vai fazer com que o bebê tenha desconforto e tenha dificuldade respiratória, porque ele não consegue expelir essa secreção, certo? E é uma doença, para vocês terem noção, gente, a bronquiolite é a principal causa de internação hospitalar em menores de 1 ano de idade. E é a principal doença de via aérea inferior em crianças menores de 1 ano, tá? E ela pode acontecer dela ser mais grave em bebês menores de 3 meses, né? Principalmente aí menores de 3 meses, que são muito pequenininhos. Doutora Kelly, qual que é a diferença, por exemplo, de asma, de bronquite? É a mesma coisa? Não, gente, não é a mesma coisa. É uma inflamação aguda, então é uma inflamação causada por vírus, que vai acontecer essas secreções e pode sim ter broncoespasmo, que é aquela... os bronquíolos, eles se fecham, que é muito parecido com a asma, com a bronquite, e aí vai causar dificuldade respiratória, mas não é a mesma coisa. Tá? E quais são os sintomas? Gente, o mais traiçoeiro da bronquiolite é que em adultos ela não causa a bronquiolite. E mesmo crianças um pouquinho mais velhas pode não causar. Por exemplo, a minha filha de 2 anos, ela não teve bronquiolite. Ela teve um quadro de tosse, coriza, né? Apenas isso, alto, né? Um quadro alto, ou seja, não pegou pulmão. E já a minha filhinha mais nova teve a tal da bronquiolite. E os sintomas começam como um resfriadinho. Então, uma tossinha, um nariz escorrendo, uma coriza nasal. E aí, geralmente, do 3º ao 5º dia, pode haver dificuldade ou piora do quadro. Que é o quê? Dificuldade respiratória, gemência, aumento da secreção, e a criança também pode desenvolver febre, geralmente uma febre baixa de 38, 38,5, tá? Mas aí a criança começa a ter falta de ar, dificuldade para respirar, que a gente identifica como, né? Que vem a próxima parte. Então a gente acha que é aquela chiadeira no peito, o tossinha, só que aí evolui com dificuldade respiratória. Tá bom? E aí, quais são os sinais de que a criança não tá bem?
quando a criança para de mamar, ou quando a criança tem aí gemência, então a criança não tá comendo, gente, a criança não tá com estado geral bom, isso é um sinal de alarme. Porque, por exemplo, o bebezinho ele precisa se alimentar para se nutrir, precisa ficar bem, senão ele não vai, né, vai acabar ficando mais grave porque ele não tá se alimentando. Pode desidratar, pode desnutrir. E aí a criança começa a ficar gemente, então ela fica... E aí ela faz esse esforço respiratório para conseguir respirar. E começa a ter esforço respiratório, que é o quê? Essa parte aqui, que é abaixo do pescoço, né? Esse buraquinho que fica embaixo do pescoço, ele se chama fúrcula, né? Esse buraquinho, ele começa a afundar no bebê. Muitas vezes a gente não consegue enxergar isso aqui, porque o bebezinho é muito pequenininho. Ou então, o abdômen, né? A barriguinha começa aqui, faz assim, ó. Né? Aquela coisa da barriguinha subir, ela sobe e desce, e a criança fica gemente e prostrada. Isso é sinal de alarme que tem que ir para emergência. Qual outro sinal de alarme que pode acontecer? Quando a criança está muito irritada, né? Mesmo sem febre ou caidinha, a criança com esforço respiratório, falei com vocês, uma oxigenação de sangue baixa, ou seja, a saturação, sabe aquele oxímetro que você coloca no dedinho? Tá baixa, mas baixa quanto, doutora Kelly? Geralmente abaixo de 92, tá? Lógico que a gente não vai ter oxímetro em casa, e não tô falando para vocês terem oxímetro em casa, isso é um parâmetro médico, tá? Baixa saturação é critério de internação e precisa sim de um suporte adequado. E a frequência respiratória mais elevada. Então a criança respira, né? Obviamente que o bebezinho ele tem uma frequência maior, ele tem mais respirações por minuto, mas você vê que aquela respiração do bebê tá muito acelerada e superficial muitas vezes. Então o bebê faz assim e aquela fúrcula ou esforço respiratório tá acontecendo, tá bom? O que acontece, gente? Quais são os fatores de risco aí para uma evolução mais grave? Porque o que pode fazer com que aquela criança tenha mais risco de evoluir mal, né? De não melhorar, né? Que você vai falar, nossa, como eu sei? Então existem alguns critérios. Por exemplo, uma criança com doença pulmonar crônica, como por exemplo fibrose cística ou displasia pulmonar. Uma criança com malformação cardíaca, né, uma cardiopatia congênita, que tem a repercussão, né, então ela já é mais comprometida da parte cardiovascular e respiratória. Prematuro, né, prematuro por quê? Mais comprometido também. Baixo peso ao nascer, desnutrição, bebês que já são estão desnutridos, tem maior risco, e bebês menores de 3 meses, né? Então por isso que a gente tem que ficar de olho nos bebezinhos, porque a via aérea dele já é muito pequenininha, já é muito miudinha. E aí para fechar essa via aérea é um pulo, né? É muito rápido, diferente do adulto que a via aérea é um pouquinho maior, né, proporcionalmente falando. Então você vai ter uma inflamação, né, aquele epitélio, então supondo que aqui é o brônquio, né, passou o brônquio aqui, e aí ele tá inflamado, o que significa que vai inchar esse brônquio, que tinha um buraquinho assim, ele fica muito menor e ainda produz muco, produz secreção, então nada passa, a criança não respira. E aí ela pode piorar muito rápido, e deve sim se procurar um médico. E aí como é que a gente faz o diagnóstico, como é que eu identifico? Então, primeiro, esses quadros, né, o sintoma respiratório, tudo que, como se fosse um quadro gripal, só que acompanhado de dificuldade respiratória. O médico é que deve fazer esse diagnóstico, né, basicamente clínico, então fala, precisa de raio-x, exame de sangue, exame de nariz, né, para ver o vírus. Não precisa, só do médico fazer a história, né, a história do paciente e o exame físico, ele já vai identificar qual que é a doença, e raio-x de tórax, né, outros exames, eles vão ajudar a entender o quadro e até descartar, por exemplo, um quadro de pneumonia. Será que é uma pneumonia bacteriana? E aí precisa ver se é ou não, a gente só vai saber por esses exames, tá? O tratamento, gente, basicamente é suporte clínico. O que significa isso? Você melhorar, né, a respiração da criança, dar oxigênio se a criança está com dificuldade para respirar, por isso que muitas vezes é necessário internar, sim. Pode ser feito sempre,
tá? Inalação com soro e a lavagem nasal é essencial para isso. Tem vídeo aqui já no canal, vou deixar aqui na descrição, na tela, em algum lugar para vocês assistirem depois. E inalação com soro fisiológico também, que você pode fazer naqueles aparelhinhos de nebulização para ajudar. Outras coisas que podem ajudar também a bronquiolite a melhorar. A fisioterapia respiratória, também já tem vídeo aqui no canal, inclusive da fisioterapia respiratória que foi feita na minha filhinha, né, que teve bronquiolite, graças a Deus melhorou. Também pode ser feita, inclusive em casa, né, o que é uma coisa que pode ajudar a criança a não internar. Manter a hidratação, manter o aleitamento materno é super importante, né? Então, quando a criança não está mamando, realmente é algo que preocupa. Outros medicamentos, então, Berotec, sabe? O famoso Berotec, Aerolin, aqueles sprays, né? Que faz para a criança respirar. Eu uso bombinha na asma, posso usar na bronquiolite? Não tem tanta evidência, né? Não tem tanta... realmente evidência de que melhora, mas pode ser feito o que a gente chama de teste diagnóstico. O que é isso? O teste diagnóstico nada mais é do que você fazer, né, a medicação, o médico, no caso, vai fazer a medicação, e se houver melhora, ele vai manter essa medicação que pode ser feita, mas sempre com prescrição médica, ok? Nunca façam automedicação, tá, gente? Bom, e aí pergunta, mas e o xarope de corticoide, aquelas, Prednicin, prednisolona, Prelone, esses todos da vida, né, prednisolona, muitas vezes é passado para quem tem asma, né, então a pessoa acha que na bronquiolite vai ajudar. Não teve evidência em nenhum estudo, então, primeiro, que não é um remédio, não é só um xaropinho para tosse, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, não medique seu filho sem necessidade, então não dê corticoide, xarope, essas coisas sem necessidade, apenas se for prescrito pelo médico. E ainda assim, na bronquiolite, os estudos mostram que não houve diferença, não houve melhora, é usado apenas em casos específicos, normalmente casos que estão já na UTI, crianças que já estão internadas há mais tempo e mais graves, tá? Outras coisas que podem ser feitas esse suporte, lavagem nasal, inalação com soro, fisioterapia respiratória. E eu falo aqui pra vocês, gente, é muito importante a prevenção. Então, se você tem um bebê prematuro, por exemplo, que tem maior risco, sim, de desenvolver a bronquiolite, ter uma internação grave ou acontecer alguma coisa, você pode usar algo que se chama palivizumab. Então, se você nunca ouviu falar nisso, é uma imunoglobulina contra o vírus sincicial respiratório, que você teria direito pelo SUS, né? O governo mesmo, ele fornece esse medicamento com alguns critérios, né? Com algumas ressalvas, você tem cardiopatia, prematuridade, doença pulmonar, você pode usar, sim, o palivizumab. E se você foi prematuro, né? Se o bebê é prematuro, mesmo não sendo prematuro extremo, pode conversar, né? Então você deve sim entrar com um pedido pelo convênio para que você consiga o palivizumab, que pode ser feito para o bebê, para evitar a bronquiolite, tá bom? E claro, né, gente, mantenha as vacinas em dia. Então você vai perguntar para mim, doutora Kelly, mas é muito bebezinho, ainda não tem todas as vacinas. Realmente, o bebê não vai ter todas as vacinas. Então é importante que o adulto e os cuidadores, as pessoas que estão ao redor desse bebê, tomem todas as vacinas. Então, vacine para gripe, vacine contra a coqueluche, por exemplo, né? Que está na vacina DTPA, a tríplice bacteriana, que é dada, por exemplo, na grávida. Então, por isso que é importante as vacinas estarem em dia, ok? E não se esqueça de lavar bem as mãos, uso de máscaras, né? Se a criança tá doentinha, afastada da escola, esse tipo de coisa que a gente já toma todos os cuidados. Certo? Então, espero que vocês tenham entendido aqui tudo o que envolve esse universo da bronquiolite. Aproveita, gente, compartilha esse conteúdo com alguma mãe, alguma grávida, para amiga, né? Todas as amigas que você conhece, para que a gente sempre possa ter mais conteúdos aqui para vocês, tá bom? Deixa suas dúvidas aqui nos comentários. Até a próxima, tchau, tchau!